Olá pessoal do Pré-Vestibular Social Online, mais uma vez aqui para a gente continuar o nosso trabalho. Tudo bem? A gente agora vai falar justamente das concentrações de terras no Brasil. Lembrando que o Brasil é considerado um país com a quinta maior extensão territorial e é considerado também um país com grandes concentrações de terras. Agora não tem jeito. Para a gente falar de concentrações de terras no Brasil, a gente tem que fazer uma viagem no contexto histórico. Os principais acontecimentos que contribuíram para as concentrações de terras no Brasil. Quando a gente fala em concentrações de terras, a gente está pensando em latifúndios. Então, a gente precisa, lembrar um pouquinho das chamadas capitanias hereditárias. No período das capitanias hereditárias, você teve o sistema de Seis Marias. O sistema de Seis Marias, lá no período das capitanias hereditárias, era aquele período em que a corte portuguesa fazia doações de terras. Então, para ratificar a dominação nessa área, que posteriormente passaria a ser chamada de Brasil, você, no caso, tem a questão de doações de terras. Sistema de Seis Marias. Isso já começava a contribuir para as concentrações de terras no país, que futuramente o Brasil com a sua independência. De 1822 a 1850, a gente lembra muito bem que ocorreu o sistema de posse. O sistema de posse dava o direito da pessoa ocupar uma área, começar a produzir e automaticamente ganhava o título de propriedade. Ou seja, a terra estava livre para ser ocupada e automaticamente, mediante uma produção. Só que aí a gente tem que fazer uma observação. Nesse período de 1822 a 1850, você já tinha, diante do contexto de mão de obra, a mão de obra escrava. E a mão de obra escrava, você sabe muito bem que ela estava o quê? Presa. Presa nas terras dos grandes senhores. Então essa mão de obra, ela não tinha acesso à terra. Então a gente coloca que a terra estava livre, mas a mão de obra escrava estava o quê? Presa. Quando chega o ano de 1850, eu vou pedir para você tomar um grande cuidado com o ano de 1850, porque normalmente é pedido numa prova de vestibular. 1850 foi a chamada Lei de Terras. Lei de Terras foi o período em que a terra deixou de ser doada e ela passou a ser vendida. Ou seja, começa a ter destaque aí a chamada mercantilização da terra. A terra vira mercadoria a partir de 1850. Então, para ter acesso à terra, você tem que ter o quê? Capital. Automaticamente, você já começa a enxergar que em 1888 acontece o quê? A abolição da escravatura. A abolição vai fazer o escravo o quê? Ficar livre. Automaticamente sem acesso à terra. Por que sem acesso à terra? Porque eu acabei de falar para ti que a partir de 1850 a terra passou a ser o quê? Vendida e não mais doada. Então quem ficou praticamente livre não teve mais o quê? Como obter terra, porque tinha que ter capital para efetuar a compra. Então quando a gente analisa os momentos que contribuíram nas concentrações de terras no Brasil, a gente não pode deixar de citar o sistema de Seis Marias, ou seja, dentro das capitanias hereditárias, o sistema de posse de 1822 até 1850, a Lei de Terras de 1850, em que a terra deixa de ser doada e passa a ser vendida. E no caso, no contexto mais atual, que a gente tem que tomar cuidado, que continua acontecendo, principalmente na região norte do Brasil, a gente tem a chamada prática da grilagem, que consiste na falsificação do título de propriedade. A grilagem, ela já atuou muito no sertão, na área do Nordeste, principalmente em áreas do sertão nordestino.
A prática da grilagem, a prática da falsificação do título de propriedade. E mais recentemente ela começa a ter destaque justamente na região norte do país, falsificando o título de propriedade. Por favor, fazendo uma rápida observação, a grilagem, eu acabei de falar para você que é uma falsificação. Consiste em você colocar um documento falsificado dentro de uma gaveta com grilos. Justamente o quê? Para o grilo começar ali a fazer o trabalho, até mesmo de picotar o papel, e depois de alguns meses, quando você retira aquele papel, ele está com um perfil amarelado e picotado, que caracteriza realmente um documento antigo, ou seja, um documento que prova uma propriedade ali da terra, sendo algo que falso, mas com uma técnica tradicional de falsificar, ou seja, de dar uma aparência a um documento antigo. Então, cuidado, isso atuou muito no sertão, na área do Nordeste. E hoje ela consegue ter destaque justamente na região norte do Brasil, a chamada prática da grilagem. Então, se eu pedir para você aqui, apresente 4 fatores que contribuíram para as concentrações de terras no Brasil que nós vivemos hoje. Você não pode esquecer do sistema de Seis Marias, do período das capitanias hereditárias. A gente não pode esquecer do período da chamada Lei de Terras. E antes da Lei de Terras, a gente tem o sistema de posse. E a gente também não pode esquecer da grilagem, a falsificação do título de propriedade. Então essas ações contribuíram para as grandes concentrações de terras no Brasil atualmente. Então o Brasil é marcado por grandes concentrações de terras e, evidentemente, a gente sabe que o principal movimento que busca a reforma agrária, que é a distribuição, é justamente o MST. Não deixe de acompanhar as próximas aulas para a gente continuar com o nosso conteúdo de grande importância nas avaliações, principalmente aí, do vestibular Enem. Um grande abraço e até a próxima.